Até onde o que conhecemos como código de honra pode determinar nossas ações? E em que momento essa escolha se transforma em obsessão? Loki, filme dirigido e roteirizado por Steven Knight e protagonizado por Tom Hardy, tenta não responder esses questionamentos, mas trazê-los à tona. Ivan Locke é um diretor de construção, também pai de 2 filhos e casado há certo tempo. O filme mostra o trajeto do protagonista até um compromisso que ele faz questão de cumprir, o nascimento de um filho fruto de uma traição. É esse o ponto de embate de toda a trama. O personagem é apresentado como um sujeito sério, e assim como o concreto, que é o principal material com o qual Locke trabalha, também uma pessoa sólida. I will do what needs to be done, even if they hate me or love me. You have to be solid, so that it makes no difference what they think. Por isso a traição, até por ele mesmo, é vista como uma atitude absurdamente atípica, quase surreal. A gente aprende durante o filme que não é da natureza de Locke errar dessa forma. Na verdade, não é da natureza do protagonista nem o próprio conceito de erro. This is the only time I ever did this, Katrina, the only time. Tanto no universo do trabalho quanto no da família, 2 aí pilares que a gente aprende serem os mais importantes para Locke, ele tenta se manter no controle. A gente percebe isso pela forma com que seus superiores e empregados o consideram praticamente o melhor no que ele faz, da mesma forma que percebemos o amor que os filhos e a mulher sentem por ele. Jesus, you're the best foreman I've ever fucking worked with. The best site manager. What the hell is it? Mas o problema que o filme apresenta não é o ato da traição em si, e sim a forma com que Locke escolhe lidar com as consequências. Em uma excelente analogia trabalhada durante o filme, aqui o homem se mistura com seu trabalho. At this moment, you need a phone I know number? how it looks, but I need to confirm a stop and go. Tomorrow there's a pour. It is historical. It is the biggest pour in Can you hear Europe. yourself, Ivan? Yeah, I'm falling apart at home and you're closing roads. It's not a closure, it's a stop and Some go. woman is giving birth and you're closing roads. Apesar de Locke considerar a sensibilidade do material, tanto que o compara ao sangue durante uma cena do filme, ele toma para si apenas o aspecto frio e duro do concreto. É o que pede, afinal de contas, o mundo que nos serve. Que sejamos assertivos, pouco inseguros, que tenhamos sempre as respostas. Locke deixa isso bem claro nas repetidas vezes que fala durante as ligações que irá solucionar o problema ou mesmo consertar tudo. I will still make sure the pour is all right. The concrete will come, and I will take care of it, okay? It will work out. I will make sure of it. You'll see. You tell Eddie that it's okay, and that I'll make it okay. Okay? Ele então decide lidar com a própria vida da mesma forma que ele lida com o concreto. Ele precisa ser direto e firme. Por isso ele decide estar presente no nascimento do filho, não importando as consequências que ele teria que enfrentar. A iminente demissão, por exemplo. Não são qualidades essencialmente negativas, é bom lembrar, mas tornam-se empecilhos quando comprometem outros aspectos da vida de Locke, como quando ele escolhe dar a notícia da traição pelo telefone ou não tá lá para a maior entrega de concreto do século. Para Locke, é questão de honra. E não são apenas conceitos ou ideias que ele ignora. A trama faz questão de apresentar o personagem gripado. Esse detalhe pode até passar despercebido, afinal de contas o próprio personagem dá pouca importância ao fato. Mas é exatamente o que o torna importante para a gente entender a personalidade de Locke. Isso mostra quão automática essa atitude de ignorar algo que o incomoda ou algo que não está certo está gravada no personagem. Isso mostra que constantemente Locke armazena ou mesmo reprime coisas que o fariam mais fraco, como se incomodar com uma gripe de nada. A fraqueza nos torna vulneráveis, coisa que Locke nunca admitiria de si mesmo. Não quando ele próprio se faz concreto. Situação em que uma pequena brecha que seja pode significar uma queda catastrófica. If the concrete at the base of my building is not right, if it slips half an inch, cracks appear. Right? If cracks appear, then they will grow and grow, won't they? And the whole thing will collapse. Ivan, look. You make one mistake, Dom. One little fucking mistake. And the whole world comes crashing down around you. You understand? So you tell Stafford. É inevitável, então, a nossa relação como espectadores com os problemas do protagonista. Muito pela forma com que a câmera acompanha Tom Hardy durante todo o percurso. A gente nunca vê as pessoas com quem ele conversa, apenas seu rosto ou o trânsito. Isso consegue universalizar o problema, ao mesmo tempo em que, de certa forma, o individualiza. A gente age dessa forma, mas por causa da pressão que emerge do mundo moderno.
A gente chega então, talvez, ao ponto mais essencial da história. Loki permanece sozinho durante todo o filme. O próprio nome do personagem, que se assemelha ao verbo trancar ou guardar, dá a entender quão fechado ele é. A metáfora do pai ausente, que ironicamente é o único que o acompanha dentro do carro, na minha opinião é forte bastante para compreender quão somos propensos a trancar dentro de nós mesmos traumas antigos. Because it's me driving. Me. Not you. And unlike you, I will drive straight to the place where I should be. And I will be there to take care of my fuck up. No final das contas, o que a gente percebe claramente é que a falta de uma figura paterna quando criança imprimiu em Loki uma certa obsessão em estar presente no nascimento do filho. Loki não considera a radicalidade, a neurose nem o controle exacerbado. Ele enxerga apenas a cobrança de corrigir o próprio erro, coisa que ele definitivamente não pode ignorar. Afinal de contas, trata-se de honra. E o que seríamos sem ela?